Olá a todos, este é o canal Revelar e nós estamos retomando o canal depois de um pequeno período de férias, então os vídeos não estão saindo bem no horário, lá no outro canal, no Geopoliticando, ontem já falhou, mas daqui a pouco a gente pega o ritmo novamente. Eu tenho algumas coisinhas para resolver primeiro, mas daqui a pouco os vídeos estão vindo todos os dias e no horário correto, aí, como era de costume anteriormente. Mas vamos lá, vamos revelar mais algumas coisas interessantes aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre várias coisas e uma delas é sobre esse templo cambodiano, no Camboja, portanto, né? Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo em cima dessas estátuas da antiguidade, do mundo antigo, do mundo pré-reinício da história, dos petrógrafos e outras coisas que nós vamos analisar aqui. Não quero fazer como muitos canais que vêm afirmar coisas mirabolantes. Mas também não estou aqui para corroborar com essas explicações científicas, né, que explicam, mas ao final das contas não explicam nada. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que saibam do que isso aqui se trata. É claro que existem, só que as versões oficiais não vêm com a história verdadeira, porque se as pessoas entenderem o que de fato aconteceu no mundo antigo, elas não continuariam nesse caminho equivocado em que a sociedade atual está, porque obviamente nós vamos desaguar nos mesmos erros que os antepassados cometeram, né, quando acabaram então com sua civilização repentinamente no mundo inteiro. Então a gente está aqui para apontar algumas situações sem sensacionalismo, mas sem corroborar com as mentiras oficiais. O que é isso aqui, Jason? Bom, isso aqui é o templo cambodiano, como eu já falei, de Bayon. Veja só, ele foi construído de uma maneira inusitada. Vocês veem aí que parecem peças de Lego gigante, de pedra, né? Encaixadas, e esses encaixes então trazem essas formações de rostos gigantes aí em pedra. As coisas vão ficando mais interessantes, aguardem e vocês vão ver. Então esse templo ele foi construído, segundo eles estão dizendo, aqui no final do século XII. Só que, pessoal, tem muitas coisas que há poucos séculos atrás já são inexplicáveis. Coisas de 200, 300 anos, as pessoas já estão dizendo que são muito mais antigas. Quem dirá do século XII? Então, há coisas aí que eles estão dizendo que é de 1000 anos atrás, que é de 800 anos atrás, mas só que, se você for analisar, a história não se encaixa, as datas não se encaixam. Mas eu trouxe aqui a data oficial, né, para que vocês, quando forem pesquisar, tenham em mente, né, que pode ser como pode não ser. Eu não acredito que seja essa data, não. Mas, enfim, eles consistem em enormes blocos poligonais. No entanto, essa poligonalidade é completamente invisível da base da montanha, ou da base do templo, mais especificamente, porque as estátuas e rostos enormes são esculpidos no topo do templo, né? Talvez seja por isso que os arqueólogos se calem sobre o poligonal do Camboja, que afirmam que tal alvenaria é uma característica da construção dos Incas, ou seja, dos povos sul-americanos que viveram na antiguidade. O que está sendo dito? Que isso aqui é uma característica de construção que é encontrada também no Império Inca. Eu já trouxe várias vezes aqui para vocês, se não provas, indícios fortíssimos de que houve uma civilização de nível global na antiguidade, né? E no século XII não existia essa conexão entre a América e o Camboja. Quem dirá o Camboja, né, lá na Ásia? Pelo menos não oficialmente. Né? Então, isso é mais um indício da presunção de que isso aí é mais antigo. Né? Então, veja só, é mais ou menos isso aqui. Isso aqui está no topo de uma montanha, esse templo, né? E as estátuas, então, vocês estão vendo que estão no topo do templo. Aqui um pouquinho mais aproximado, para que vocês comparem, né, o tamanho das pessoas com o tamanho das estátuas, aí, das construções. Vocês notam que elas estão levemente danificadas, né, um pouco removidas também, mas estão aí bem claras o suficiente para que a gente consiga ter uma noção do que elas são. Aqui são os monges, né, próximos do templo. Enfim, mais um dos mistérios. Agora, outro ainda mais interessante é esse aqui. Esse aqui é um rosto de uma esfinge que está no Irã. O corpo dessa esfinge ele está bem destruído, né? Vocês notem aqui que ele está bem destruído, mas o rosto dele está até que razoavelmente intacto. Vocês sabem que o Irã hoje é um país bem fechado por conta da questão política toda lá, né? Então a gente não tem
como obter muitas informações advindas de lá. Mas esse objeto, então, muito semelhante àquela esfinge egípcia, né, foi encontrada no Irã, e ela está mal preservada. E aí as pessoas podem dizer, mas será que isso é realmente uma esfinge? Será que não é só o rosto esculpido na pedra? Só que a esfinge egípcia também estava diferente do que ela é hoje. Ela foi encontrada primeiro que embaixo da areia. Não sei se vocês sabem que ela não ficou o tempo inteiro fora da areia, nem mesmo as pirâmides, né? E depois que ela não estava na completude do que ela é hoje. Ela foi refeita, né? ou reesculpida, enfim, ela não tinha esse formato que ela tem hoje. Então, tal e qual as pirâmides, a esfinge do Egito, essa aqui poderia também ser reconstituída e as pessoas daqui 1 ou 2 séculos perguntar ou achar, né, que ela estava na completude dela. Nesse caso aqui ainda não está. Por que esfinges foram esculpidas ao redor do mundo? Esse é mais um dos enigmas da esfinge, né? Enfim, aqui nós temos os trovantes. O que são esses trovantes? Se você olhar para eles, você vai pensar, se você já acompanha há um bom tempo aqui o canal, que podem ser fruto de plasma, né? Vocês sabem que existe essa questão natural de que, vez ou outra, plasma desce do céu e derrete rochas, né? Deixa elas derretidas. Só que isso aqui não tem nada a ver com o plasma, assim como aquelas rochas derretidas que nós já mostramos dentro de templos, né, que não tem nada a ver com o plasma natural que desce dos céus. Essas aqui são as chamadas trovantes. São uma espécie de pedra viva. Vamos mostrar aqui primeiro mais algumas delas. Elas se assemelham com aquelas pedras redondas que eu já mostrei para vocês, que estão em vários lugares do mundo. Muitos dizem que aquelas pedras tem a ver com os trovantes, mas elas têm uma composição aparentemente diferente. Então, mas vamos ver mais algumas delas aqui. Ó. Vocês notem que nem todas elas têm o mesmo formato. Elas vão crescendo de uma forma aleatória, elas literalmente crescem, tá, pessoal? São pedras que crescem como se fossem vivas mesmo, né? Olha só. Aqui, essa aqui até parece uma espécie de concha de caramujo, né? Então, isso é para mostrar que as pessoas não conhecem o mundo em que elas estão vivendo. A maioria nem sequer jamais ouviu falar das trovantes. Muitos vão nascer, crescer, amadurecer e chegar à fase do crepúsculo sem nunca ter ouvido falar dos trovantes. E tem muitos mistérios aí para a gente revelar ao longo do ano, e a gente vai trazendo para vocês coisas que as pessoas nunca ouviram falar. São rochas que crescem depois da chuva, né, chamadas de pedras vivas, como prova da vida de silício. Lá na comunidade, a gente discute esses e outros mistérios e já falou das árvores de silício, né? Então, esses trovantes começam a aumentar de tamanho após a chuva, com o tempo, depois eles começam a ganhar massa, se desprendem do caroço materno e criam outros trovantes, né? Então, uma pedra de apenas alguns gramas pode crescer para 1 tonelada inteira. Eles vão sugando os minérios do próprio solo, assim como uma árvore faz, né? A árvore também ele suga os nutrientes do solo e ela vai constituindo a madeira, assim como qualquer planta, aliás, né? O ser humano também, ele indiretamente, porque ele não está conectado diretamente à terra, mas todo animal, né, assim como o ser humano também, ele usa dos nutrientes animais e vegetais que crescem através da terra para ele também crescer. E esse caso aqui, ele foge muito da regra que nós conhecemos, porque é um minério, é um mineral. Nós nunca ouvimos falar de minerais crescendo, ou poucos de nós ouvimos, né? Os cientistas não podem explicar esse fenômeno, embora ele tenha sido descoberto há muito tempo. Apesar de existirem muitas teorias de que a vida pode ser baseada não apenas no carbono, mas também no silício, a ciência continua ignorando os trovantes. Por quê? Porque é muito conveniente ignorar, né? Não é que eles, mais uma vez, não saibam, né? Quando eu digo eles, eu não estou dizendo todos os cientistas, mas a classe dominante científica, né? Eles sabem. Mas, evidentemente, que é mais uma dessas histórias que, se eles vierem e trazerem o que de fato isso aí vai tirar muitas pessoas do curso, né, daquilo que está sendo projetado como uma agenda para atualmente.
Os antigos tinham mais conhecimento do que a geração atual, vocês podem ter certeza disso. Uma outra coisa muito interessante, e essa eu deixei por último porque é a mais polêmica de todas, são os petróglifos do Sego Canyon, né? Veja só, além de eu já ter trazido aqui, nós já trouxemos várias esculturas de bípedes reptilianos, né? Com feições reptilianas que estão em culturas do mundo inteiro. Do mundo inteiro da antiguidade você vai achar esculturas com seres bípedes com feições reptilianas. E aqui nós temos os petróglifos de Sego Canyon, que seguem a mesma linha, veja só. Isso aqui é famoso, né? Eu acho que já mostrei para vocês em outras oportunidades sobre outro contexto, como por exemplo falando desses capacetes aqui estranhos, né, que essas criaturas estão usando nessa pintura. Ou os antigos eram muito criativos e gostavam, né, de esculpir corpos humanos com cabeças de cobra, talvez estavam falando de algum vizinho, de alguém aí, e aí então eles colocavam essas... Brincadeira, pessoal. E aí eles colocavam então essas cabeças de cobra para se referir a alguém que não gostava. Eu não acredito que seja isso. São muitas culturas aí que colocavam então essas cabeças como que mostrando que existiu algum tipo de ser diferente do que esses que nós conhecemos atualmente. É mais ou menos como se em algum momento nós encontrássemos esculturas de pedra, ou petróglifos, ou pinturas em cavernas de tigres dente de sabre, de mamutes, que são comprovadamente existentes porque nós encontramos ainda restos deles no permafrost, né? E aí nós ficássemos questionando, será que isso aqui existiu mesmo? Caso nós não tivéssemos a prova, né, real no permafrost, será que isso aqui realmente existiu? Né? Então, enfim, são coisas aí para nós questionarmos, né? Pistas de seres bípedes com feições reptilianas foram encontradas em desenhos de culturas passadas. Um dos desenhos antigos mais brilhantes e interessantes da América do Norte, os petróglifos do Canyon Sego, cuja idade chega a 8.000 anos. Aí é questionável. Essas idades eu sempre trago o que é dito oficialmente para vocês, mas é muito questionável, ainda mais uma data tão distante, né? 8.000 anos. Criaturas com cabeças estranhas e olhos enormes são pintadas na superfície das paredes de pedra. Eles foram desenhados em um período de 8.000 anos atrás e têm pouca semelhança com quaisquer seres terrestres conhecidos. Apesar de a arte rupestre ser estudada há cerca de 200 anos, ela ainda permanece um mistério. Então são 200 anos de que eles já conhecem essa pintura aqui do Canyon de Sego e até agora não souberam explicar. Isso me faz lembrar aquela expressão que o Messias usou, né? Raça de víboras, quem é que lhes ensinou o caminho da salvação? Pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Nós vamos trazer várias dessas curiosidades e trocar algumas ideias ao longo do ano, se Deus permitir. Eu espero que vocês comentem aqui embaixo se vocês preferem esse tipo de vídeo ou aqueles demais temas que a gente traz aqui. Nós vamos intercalando, né? Mas eu gostaria de saber qual deles que é de maior interesse para vocês. Não vou deixar de tratar de nenhum tema, mas talvez eu foque um pouquinho mais naquilo que interessa mais, para que não se torne um desperdício o nosso tempo aqui aplicado com vocês, né? Afinal de contas, o que importa com essas curiosidades aqui não é nem as curiosidades, porque senão seria uma perda de tempo, mas é saber que as escrituras sagradas que falam do mundo antigo que foi perdido por conta da degradação da humanidade no mundo antigo, isso de fato existiu, e aqui são provas disso, né? Aqui nós temos provas, e provas em abundância, e traremos muitas delas ainda para vocês. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.